Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no meu canal. Eu sou o Dr. Edelson e hoje eu vou trazer mais um assunto aqui para vocês relacionado à pediatria. O seu bebê está com febre? A febre é um sintoma bem frequente na pediatria, nos bebês, nas crianças aí. E é uma causa que os pais ficam bem preocupados, bem ansiosos e acabam levando aí os seus filhos ao pronto-socorro. E hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês essas orientações sobre o aumento de temperatura nas crianças e como é que está fazendo para medir de uma forma correta. A febre nada mais é como aquele foquinho vermelho lá do painel do carro. Quando acende, alguma coisa está errada. E a febre na criança é a mesma coisa. Quando o bebê ele apresenta a febre, aí, alguma coisa está errada aí no sistema imunológico da criança ou está passando por alguma infecção ou algum transtorno que vai ocasionar que o nosso hipotálamo ele desencadeie esse aumento de temperatura para tentar controlar aí alguma situação ou alteração que está acontecendo aí no corpinho do bebê. É bem frequente os pais ficarem muito preocupados e levarem os bebês aí ao pronto-socorro ou ao médico na primeira crise ou na primeira apresentação de hipertermia, ou seja, a febre na criança. E geralmente quando os pais levam aí o seu bebê aí no pronto-socorro, nesse primeiro caso de febre, a gente não consegue ver nada. Por quê? Antes das 24 horas, geralmente só apresenta a febre. E a febre, ela está fortemente relacionada, ou na sua grande maioria das vezes, com processos virais ou gripais, com a toma da vacina. Quando o bebê ele é vacinado, ele apresenta uma reação a essa vacina que ocasiona a febre, ou o aparecimento aí da primeira dentição, ou seja, os dentinhos do bebê nascendo. Então essas são as causas mais comuns de febre nos bebês. Não é uma causa aí de estar levando o seu filho sempre na primeira apresentação de febre ao pronto-socorro. É claro que em alguns outros casos é perigoso quando essa temperatura ela passe aí ou atinja os 39 graus, porque a partir dos 39 graus pode acontecer as convulsões. E é importante frisar que a febre acima dos 41 graus, ela sempre vai ocasionar algum dano cerebral. Então tem que se ficar muito atento aí. Geralmente a febre ela vem nessas três primeiras causas aí, que são causas benignas e não causam problemas no bebê. E geralmente a febre que ela vem relacionada com o nascimento dos dentes e a febre que é por toma de alguma vacina ou a febre nos processos gripais, elas costumam não passar de 38,5. Então é uma hipertermia leve, não amerita aí grandes cuidados nessa febre. O tratamento dessa febre geralmente é feito com antitérmicos e alguns meios que eu vou estar passando aqui para vocês. Há que sempre ter noção de alguma outra sintomatologia que vem acompanhado com essa febre, tá anotando isso tudo, quanto é que chegou essa temperatura para você estar passando na hora da consulta para o médico. Então, quais são os fatores que podem estar desencadeando ou cursando com febre nos bebês? Há uma gama de problemas aí de saúde que pode desencadear o aumento da temperatura do bebê. O primeiro, o nascimento dos dentinhos, que se dá aí a partir dos 4 meses de idade e geralmente vem acometido de diarreia ou vômito. O bebê para de comer, fica bastante irritado, bastante choroso e a febre ela vem acompanhada. A reação da toma de alguma vacina, quando segue aí a cartilha de vacinação, geralmente as vacinas que produzem mais febre são as vacinas contra os vírus, que o próprio organismo reconhece como uma infecção e vai causar esse aumento de temperatura aí. Se a febre ela surgir depois de um resfriado, pode estar se pensando aí em uma otite, que é a inflamação do ouvido, ou uma sinusite. Pode estar acompanhado de corrimento nasal e tosse ou não. Às vezes só as membranas internas aí do ouvido e do nariz elas estão inflamadas, cursando aí com essa febre. A pneumonia é muito importante e os sintomas da pneumonia
eu já deixei em outros vídeos aqui para vocês, que vem a tosse, o chiado no peito, a falta de apetite, a prostração do bebê associado à febre. É importante ressaltar que nem todas as pneumonias elas causam febre, mas quando há essa sintomatologia aí, é bem evidente de uma pneumonia. A infecção urinária em criança, ela causa uma febre baixa e associado a esses sintomas aí, a infecção urinária, ela também causa uma diminuição do apetite e vômitos. Então, se a criança está cursando aí com uma febre baixa, sem sintomas das vias aéreas, mas por algum motivo diminuiu as mamadas ou diminuiu o apetite, há que ficar aí em observação do estado da urina, como ela está saindo, porque o seu filho pode estar cursando aí com uma infecção urinária. A dengue, né, que é bem frequente aí no verão e nas áreas endêmicas da dengue, que também causa febre, vermelhidão pelo corpo, aí pode ser uma doença que causa febres altas aí. Então, a dengue é um motivo que causa febre no bebê. A catapora ou a varicela é uma doença também que vem acompanhado com febre, aquelas bolinhas de água aí, é uma doença viral benigna, cursa aí de 3 a 5 dias de evolução, mas é também uma causa de febre em criança. O sarampo, nós estamos tendo um surto de sarampo aí no Brasil, é uma doença também que causa febre aí de 3 a 5 dias e vem acompanhado com aquelas manchas no corpo, uma conjuntivite, manchas vermelho azuladas na boca, então tem que ficar se atento aí, porque essa doença ela cursa com febre também. A escarlatina, eu acho que de todas essas que eu falei aqui, a escarlatina é a mais frequente, tá? Que vem associado com aquela língua em forma de uma framboesa, as papilas da língua bem aguçadas. Então é uma doença que causa febre que você tem que ficar atento aí. E a erisipela. A erisipela é uma doença que causa uma vermelhidão local de algum sítio aí de infecção, tá? E isso causa bastante febre e é bem frequente nas crianças aí. Então, se o bebê está tendo febre, alguma dessas outras sintomatologias aqui que eu falei, você deve estar procurando aí o médico para fazer o tratamento. E como é que se mede a febre no bebê? Para aferir ou medir a febre no bebê, você deve ter em casa um termômetro. Um termômetro custa em torno aí de R$10, os mais econômicos, e alguns termômetros aí que chegam a um valor bem mais alto, que são os mais sofisticados. Mas o termômetro, toda mãe que tem criança tem que ter obrigatoriamente um termômetro em casa. Como eu disse, as febres acima de 39 graus, elas costumam causar convulsões nas crianças e deve ser relevado uma atenção importante aí nisso. Então é importante você ter na sua casa um termômetro e não só ver se está com febre com a mão. Isso aí é desaconselhado e é muito perigoso, tá? Então, quais são as formas e os locais de medir a febre? Geralmente se mede colocando o termômetro na axila do bebê, e a temperatura normal da axila ela pode chegar até 37,5. E aferindo a temperatura retal também. A temperatura retal ela é 1 grau a mais do que a temperatura da axila, então é normal que a temperatura do corpo, quando você vai medir a temperatura retal, seja normal até 38,5. Então nós falamos que o bebê está com febre a partir do 37,8 graus na axila e 38,8 no reto. Como é feito a medição ou aferição da febre aí no reto? É colocado, tá, o termômetro aí no reto de 1 centímetro e deve-se deixar aí por apenas 3 minutos, tá? E fazendo a afecção aí. É importante para as mães que vão fazer a aferição da temperatura retal, que é a mais fidedigna, ou seja, a mais confiável, usar o termômetro só para esse local aí. Hoje em dia nós já não aferimos mais a temperatura via oral nas crianças pelo risco deles morderem, se machucarem com o termômetro, e deixou de fazer-se
essa prática aí. Então a temperatura axilar até os 37,5 é normal e a temperatura retal até os 38,5 também é uma temperatura normal no bebê. Então eu vou deixar para vocês aqui algumas dicas de como baixar a febre no bebê. É importante, se o bebê está com febre, você baixar a febre para logo após levá-lo ao hospital. Nunca levar o seu filho com febre aos hospitais. Hoje em dia, devido à grande demora e o número de pacientes que tem para atender aí, acabe ocasionando aí uma demora no atendimento. Então a febre geralmente ela é progressiva, ou seja, ela vai aumentando, até a criança convulsionar para novamente reiniciar o sistema nervoso aí e começar e baixar a temperatura. Então é importante você medicar o teu filho, ou fazer essas medidas básicas aqui que eu vou estar falando para vocês antes de levá-lo ao hospital. Então, para você baixar a temperatura do bebê, verificar se a temperatura ambiente ou a temperatura em algumas partes do país, no Brasil a temperatura é bem elevada, então ligando o ventilador ou o ar-condicionado para estar diminuindo a temperatura do bebê. É importante também trocar a roupa do bebê, e é o que inversamente nós vemos no pronto-socorro. Às vezes a criança está com febre, começa a tremer e os pais, por alguma preocupação, eles agasalham mais a criança. E isso vai fazer que aumente mais a temperatura, prejudicando mais a criança. Então, geralmente, se a criança está com febre, é aconselhado tirar essa vestimenta pesada ou que aquece muito e colocar uma roupinha mais leve. Oferecer líquido para as crianças, porque a febre ela desidrata e a desidratação é uma causa de febre. Então é um círculo vicioso. Se a criança está com febre, está fazendo uma desidratação e está aumentando mais a temperatura. Então manter a criança bem hidratada, e eu costumo falar no consultório que criança é igual carro velho. Se esquentou, tem que pôr água no radiador, que baixa a temperatura, ajuda a baixar a hidratação, ela ajuda a baixar a temperatura do bebê. Dar um banho morno ou frio, tá? Nunca em temperaturas muito frias para não ocorrer um choque térmico, mas em temperatura com a água ambiente. Isso vai ajudar também a baixar aí a temperatura do bebê. E colocar uma toalhinha molhada aí com água na testa ou no corpinho do bebê vai ajudar também a baixar a temperatura. Então, para você que está vendo esse vídeo aqui, fazer essas técnicas antes de levar o seu filho ao pronto-socorro. E como eu vou saber se a febre do meu filho é grave ou não? Geralmente, não, quando tem uma febre, a gente não consegue identificar de onde ela vem, a gente classifica como uma febre de origem desconhecida aí após o 3º dia, e quando essa febre, nós temos esse diagnóstico de febre de origem desconhecida, a gente vai solicitar alguns laboratórios para ver se nós encontramos alguma infecção, fazer um rastreio infeccioso na criança. Geralmente a febre ela tem um curso benigno aí de 3 a 5 dias e o próprio organismo ele se autolimita aí, tratando geralmente as infecções que vão causar a febre nesse período. Então, como saber se a febre é grave? Ela está associada de algum outros sintomas como convulsão, diarreia, vômito, tosse. A mãe consegue identificar se os dentinhos estão nascendo ou se existe alguma outra causa aí para essa doença, ou se surgir alguma mancha vermelha ou coceira, alguma fissura, ou se o bebê está muito irritado, o médico deve ser sempre consultado nessas situações. É isso aí, essa foi mais uma videoaula explicativa aqui sobre a febre. Se você gostou desse vídeo, aproveite e se inscreva aqui no canal, aqui embaixo, logo ao lado do meu nome, tem o botão de inscrever-se e ativar as notificações, o sininho para você ficar sempre atento aí aos novos vídeos que serão postados. Se você gostou desse conteúdo, chame outras pessoas para assinar esse canal aqui, se inscrever aqui e nos ajude a divulgar essa informação para que outras pessoas também possam usufruir dessa informação aí. Meu muito obrigado.